Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 4 do livro Fundamentos de Física de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 40. Um arremessador de peso de nível olímpico é capaz de lançar o peso com a velocidade inicial V0 igual a 15,00 metros por segundo de uma altura de 2,160 metros. Que distância horizontal é coberta pelo peso se o ângulo do lançamento θ0 é, letra A, 45,00 graus e B, 42,00 graus? As respostas mostram que o ângulo de 45 graus, que maximiza o alcance dos projéteis, não maximiza a distância horizontal quando a altura inicial e a altura final são diferentes. Como nos problemas anteriores, podemos utilizar as equações mostradas. Vamos considerar como origem do sistema de coordenadas XY a posição horizontal inicial da bola e a altura do solo. Vamos considerar os sentidos horizontal para a direita e vertical para cima como positivos. A posição inicial do peso é x0 igual a 0 e y0 igual a 2,160 metros. Durante o movimento, a aceleração adquirida pelo peso é g igual a menos 9,8 metros por segundo ao quadrado. No momento em que o peso toca o solo, sua posição horizontal é igual a x e sua posição vertical é y igual a 0. A velocidade inicial v0 forma um ângulo θ com horizontal e as componentes deste vetor são Vx e V0y. Considerando o triângulo retângulo formado por este vetor e suas componentes, a componente horizontal é o cateto adjacente ao ângulo θ que aparece na expressão do cosseno. E a componente vertical tem a mesma medida do cateto oposto a este ângulo que aparece na expressão do seno. Podemos escrever o vetor velocidade inicial como o vetor V0 vai ser V0 vezes cosseno de θ na direção I, mais V0 seno de θ na direção J. Os valores das componentes são: Vx vai ser o V0 vezes o cosseno de θ. E o V0y vai ser V0 vezes o seno de θ. Considerando o ângulo θ igual a 45 graus, as componentes da velocidade são: o Vx vai ser V0 vezes o cosseno de 45 graus, 15,00 vezes 0,7071, que dá 10,607 metros por segundo. O V0y vai ser V0 vezes o seno de 45 graus, que dá 15,00 vezes 0,7071, que também dá 10,607 metros por segundo. Perceba que eu escrevi os resultados com 5 algarismos significativos, já que as medidas originais têm 4. Dessa forma, eu posso, no final, fazer o arredondamento. Utilizando a segunda equação do movimento vertical, vamos determinar o instante em que o peso toca o solo. Então, a posição final y, 0, vai ser a posição y inicial, né, y0, que é 2,160, mais v0y, que é 10,607, vezes t, mais 1 sobre 2, vezes a aceleração, menos 9,8, vezes t elevado ao quadrado. Então, 0 vai ser 2,160, mais 10,607 vezes t, e meio vezes menos 9,8 é menos 4,9 t ao quadrado. Como se trata de uma equação de segundo grau, vamos utilizar a fórmula de Bhaskara para resolvê-la. O delta vai ser o b ao quadrado, que é 10,607 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é menos 4,9, vezes o c, que é 2,160, que dá 112,50, e fazendo a multiplicação aí, vai ficar mais 42,34. Somando esses dois números, dá 154,84. O t vai ser menos b, menos 10,607, mais ou menos a raiz quadrada de delta, 154,84, dividido por 2 vezes a, 2 vezes menos 4,9. Então, dá menos 10,607, mais ou menos a raiz quadrada dá 12,443, e 2 vezes menos 4,9 dá menos 9,8.
teremos duas soluções. O T' vai ser menos 10,607 mais 12,443 dividido por menos 9,8, que dá menos 1,8360 dividido por 9,8, que dá menos 0,18734 segundos. O T duas linhas vai ser menos 10,607 menos 12,443 dividido por menos 9,8, que dá menos 23,050 dividido por menos 9,8, que dá 2,3520 segundos. Vamos considerar apenas a solução positiva. Utilizando a equação do movimento horizontal, vamos determinar a posição horizontal de impacto. O x vai ser o x0, que é 0, mais o Vx, que é 10,607, vezes o instante 2,3520, que dá 24,95 metros. O resultado foi escrito com 4 algarismos significativos, que é a precisão das medidas utilizadas. Considerando o ângulo θ igual a 42 graus, as componentes da velocidade são: o Vx vai ser V0 vezes o cosseno de 42 graus, então dá 15,00 vezes 0,7431, que dá 11,147 metros por segundo. O V0y vai ser V0 vezes o seno de 42 graus, que dá 15,00 vezes 0,6691, que dá 10,037 metros por segundo. Utilizando a segunda equação do movimento vertical, vamos determinar o instante em que o peso toca o solo. Então, a posição y final, 0, vai ser o y0, que é 2,160, mais o V0y, nesse caso, que é 10,037 vezes t, mais 1 sobre 2, vezes a aceleração, menos 9,8, vezes o tempo elevado ao quadrado. Então, 0 vai ser 2,160, mais 10,037 vezes t, menos 4,9 t ao quadrado. Novamente, temos uma equação de segundo grau. O delta vai ser o b ao quadrado, que é 10,037 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é menos 4,9, vezes c, que é 2,160, que dá 110,74 mais 42,34, que dá 143,08. O t vai ser menos b, que é menos 10,037, mais ou menos a raiz de delta, 143,08, dividido por 2 vezes a, 2 vezes menos 4,9. Então, dá menos 10,037, mais ou menos a raiz quadrada dá 11,962, dividido por menos 9,8. Teremos duas soluções. O T' vai ser menos 10,037 mais 11,962, dividido por menos 9,8, que dá menos 1,9250 sobre 9,8, que dá menos 0,19643 segundos. O T duas linhas vai ser menos 10,07 menos 11,962 sobre menos 9,8, que dá menos 21,999 dividido por menos 9,8, que dá 2,2448 segundos. Vamos considerar novamente apenas a solução positiva. Utilizando a equação do movimento horizontal, vamos determinar a posição horizontal de impacto. O x vai ser 0, que é a posição inicial, mais o Vx, nesse caso que é 11,147, vezes o instante 2,2448, que dá 25,02 metros. Escrevemos novamente o resultado já com 4 algarismos significativos. Perceba que a distância foi maior do que a inicial para um ângulo menor que 45 graus.